Olá! Iniciamos a segunda semana do PET de Geografia, nono ano. Essa semana a gente vai ver um pouquinho mais sobre a questão de segurança alimentar e produção de alimentos. Eu achei essas questões tão repetidas com a questão do PET passado, então eu vou passar bem rapidinho por elas, porque algumas delas a gente já viu no PET passado, ok? Essa primeira questão, por exemplo, né, a gente já analisou no PET anterior, né, da semana, acho que da última ou da penúltima semana do PET volume 2, ela fala sobre a apropriação de terras, a apropriação de terras em países em desenvolvimento e insegurança alimentar, né? Demonstrando aqui pra gente, de lilás, países que vêm comprando terras em regiões em desenvolvimento ou periféricas, países de verde que têm as suas terras compradas e países de marrom que têm as suas terras compradas, mas que também compram terras, né? Aqui, isso aqui parecendo um homenzinho preto aqui, eu não sei o que é esse símbolo, que também as imagens estão muito ruins, né? É uma reclamação a fazer, muitas imagens do PET vêm com uma resolução horrível, que não dá para ler, ou que tem que fazer um esforço muito grande, né? Então, assim, a Secretaria podia ter um cuidado maior aí na elaboração dos documentos para não ter essa dificuldade, né? Para os alunos e para os professores. Então, a gente tem aí aqui esse bonequinho que fala de regiões que tiveram manifestações em prol do preço dos alimentos. E aí a gente tem a primeira pergunta, que é idêntica que a gente já fez na atividade anterior. Pede para a gente falar cada cor, o que representa. A gente já falou lá, né? Aqui, enquanto eu mostrava o mapa, eu já fui explicando aqui o que cada cor significa. No ano de 2008, ocorreu uma grave crise alimentar mundial, causada pelo crescimento da demanda por alimentos, grãos e uso dos grãos para a produção de biocombustíveis, alta do preço do dólar, entre outros fatores. Indique países onde ocorreram manifestações contra a alta dos preços dos alimentos. Então, lá no mapa a gente vê que as principais áreas aqui, Haiti e México, né, que tiveram muito problema. A gente teve aqui países de índice de desenvolvimento humano horríveis aqui na África, países muito pobres, Libéria, Guiné, Togo, Serra Leoa, Nigéria, Moçambique, Etiópia, todos países com extremos problemas econômicos e com problemas no preço dos alimentos, na alta dos preços dos alimentos, Paquistão e alguns países aqui da Polinésia. Então esses foram os países, né? Quais continentes esses países se localizam? Então tinham alguns lá na América Central, México, Haiti, o grosso deles estava na África e na Ásia. Observe o gráfico e responda, né? Também aqui igual a questão da semana anterior, né, gente? Né? Então aqui a gente tem quantidade de pessoas em grave situação de insegurança alimentar no mundo. As regiões com maior insegurança alimentar são a África e a Ásia, e que inclusive foram as regiões lá com maiores problemas no preço, na elevação do preço dos alimentos, né? E regiões, coincidentemente, onde as terras foram compradas por países em desenvolvimento. Pergunta: em sua opinião, é possível estabelecer relações entre a insegurança alimentar e o processo de apropriação de terras agricultáveis por empresas e países estrangeiros? Explique. Como eu disse, né, anteriormente, a gente tem 4 grandes empresas no mundo que controlam 68% do fornecimento de grãos e sementes, né? 4 empresas controlam todos os defensivos agrícolas, pesticidas, etc. Ou seja, eles já têm um grande poder de decisão sobre as atividades agrícolas mundiais, né? A respeito do impacto na produção, né, esse monopólio de multinacionais, ele vai fazer com que o quê? Que elas ditem o preço dos alimentos, o custo dos alimentos, né, na mão de pequenas, grandes empresas que vão colocar o preço que quiserem e principalmente que podem complicar para países em desenvolvimento, países periféricos como da África e da Ásia, que eles venham ter condições de adquirir esses produtos e esses alimentos, né? Então isso pode gerar uma grave insegurança alimentar, graves problemas de segurança alimentar. Então há sim uma relação estreita entre essa posse, essa apropriação de terra e a insegurança alimentar. Essa aqui, gente, é um mapa para fazer as próximas atividades. Isso aqui é uma anamorfose.
É um tipo de mapa onde há uma distorção de tamanho para representar algum dado. O dado apresentado aqui é a mortalidade infantil. Então, quando eu vejo essa anamorfose, eu já sei que quem aqui tem maiores índices de mortalidade infantil? Os países que estão inchados, que estão maiores. Países da África, que é a Nigéria, grandona, Etiópia, aqui é a Índia, Paquistão, então países aí que estão bem destacados. Outros países, Europa, América do Norte, a gente nem enxerga eles direito. Por quê? Ficaram bem espremidinhos porque os números de mortalidade infantil são baixos. Então isso é uma anamorfose. Eu bato o olho pela distorção ali, por jogar os dados maiores e ficarem grandões, eu já consigo visualizar claramente uma informação. Tá? É um recurso cartográfico muito utilizado na geografia e eu acho muito bacana. Ele é muito visual, muito rápido de ser lido, né? E a gente tem aqui a última pergunta. A mortalidade infantil é uma das consequências da falta de alimentação regular. Aí explica o que é uma anamorfose, né? A partir da observação do mapa, descreva a situação da mortalidade infantil na Europa, Ásia e Oceania. O que a gente percebe? Oceania, pouca mortalidade, né? Europa, praticamente zero. Ásia, então a Ásia e a África, a mortalidade infantil ainda é grande, provavelmente por dificuldade do acesso aos alimentos, né? Como a gente observou aí com alta do preço dos alimentos, dificuldade de acesso a serviços de saúde, que vem a levar à mortalidade infantil, à desnutrição, etc. Né? Então, um país aí com maiores problemas socioeconômicos, apresentando aí os maiores índices de mortalidade infantil. Né? Então, muito bem, terminamos essa semana. Até mais, fiquem bem.